a Yom Yom para o dia 2 de Sivan. Nos conta o Yom Yom extraído de uma carta do Rebbe anterior ou dos seus ensinamentos, que no ano de 5.589, que equivale na contagem comum a 1829, era o Shabbat de Parshat Bamidbar. Essa Parashá sempre é lida antes de Shavuot, da festa de Shavuot, que é comemorada dentro de alguns dias, e, pelo visto, até como preparativo para essa festa, aquilo que nós vamos ver em seguida, isso estava acontecendo na época do terceiro Rebbe de Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, que era neto do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, fundador do movimento. Então, naquele ano de 1829, no Shabbat de Parshat Bamidbar, aquele Shabbat coincidiu com o dia 5 de Sivan. Portanto, já era véspera de Shavuot. E isso significa que entraram na festa de Shavuot, na diáspora, que são 2 dias, logo seguido ao Shabbat. Então aqui foram 3 dias sagrados seguidos. Primeiro o Shabbat, que já era véspera de Shavuot, e logo no sábado à noite já entrou a festa de Shavuot com os seus 2 dias. Então, o que aconteceu nesses 3 dias sagrados naquele ano especial? Se conta que antes do acendimento das velas de Shabbat, ainda na sexta-feira à tarde, o Tzemach Tzedek pronunciou um Ma'amar, ele pronunciou um discurso hassídico. Vários dos rebes das gerações anteriores, eles pronunciavam os seus Ma'amarim, os seus discursos hassídicos na sexta-feira, em geral sexta-feira à noite, já no início do Shabbat. Isso aqui aconteceu ainda momentos antes do início do Shabbat, antes do acendimento das velas, mas em geral, sexta-tarde, sexta-noite era o momento que os rebes pronunciavam discursos, seus discursos hassídicos contendo os ensinamentos profundos. Então, naquele ano de 1829, na sexta-feira à tarde, o Tzemach Tzedek pronunciou um Ma'amar que versava sobre a frase bíblica Seu etrosh bnei Israel avodatam. Seu, literalmente lá no livro de Números, no livro de Bamidbar, se refere à contagem do povo de Israel, das suas tribos, dos levitas, etc. Então, no sentido literal, a palavra Seu significa contar, enumerar, porém há um sentido adicional por trás dessa palavra, desse verbo Seu, que também pode significar elevar, da palavra Ram Venissá, de elevação. E assim explicou o Tzemach Tzedek nesse discurso hassídico. Ele explicou a palavra Seu de acordo com Ibn Ezra, de acordo com um dos comentaristas clássicos da Torá, que viveu na Idade Média, o sábio sefaradi Avraham Ibn Ezra, no sentido de elevação. Então, que aqui se trata não só de enumerar e contabilizar as almas judaicas, o número de pessoas, mas também de produzir uma elevação. Assim como em Kitissá etrosh, literalmente quando elevares a cabeça. Então, assim traz o Ibn Ezra, como em outras passagens bíblicas, onde esse verbo se encontra com a conotação de ascensão e elevação. A explicação do conceito é que, mediante a avodá de iluminar a alma que está no corpo, então a explicação desse conceito, de acordo com a interpretação hassídica, significa que através do nosso serviço, a avodá é o nosso serviço, o nosso trabalho espiritual, nosso trabalho de autoaprimoramento, nosso serviço de aperfeiçoamento do caráter, etc. Através da nossa avodá, nosso serviço de iluminar a alma que está no corpo, porque a alma é sagrada, a alma é elevada, mas o corpo a limita, o corpo a restringe, o corpo físico no mundo material e etc. encobre a luminosidade espiritual da alma. E o nosso trabalho consiste em iluminar a alma, fazer a alma brilhar mesmo estando no corpo.
ou seja, brilhar a espiritualidade da alma mesmo no plano corpóreo, no mundo físico. E quando esse trabalho é realizado, efetua-se uma elevação no próprio Rosh. Isso produz, Seu et Rosh, elevem a cabeça, literalmente traduzindo o versículo bíblico, ou seja, aqui cabeça se refere à própria alma, ao nível mais elevado da pessoa, assim como a cabeça é a parte mais elevada do corpo, também na existência do ser humano nós chamamos de cabeça, o que está na cabeça, o lado espiritual, seu lado espiritual, a essência da alma. E aqui ele nos diz, kitissá, quando, assim explica a interpretação hassídica, quando se produz uma elevação da alma, mesmo quando ela se encontra enclausurada no corpo físico, no mundo terrestre, então, kitissá et rosh, isso acaba produzindo uma elevação na própria cabeça, no próprio Rosh, ou seja, essa elevação, não apenas que a alma que estava presa ao corpo se liberta e consegue brilhar, iluminar, mesmo no campo terrestre. Mais do que isso, se diz que essa vitória, o fato de prevalecer a espiritualidade, a alma espiritual, mesmo no campo material, isso acaba produzindo uma elevação na própria essência da alma, na cabeça, na essência da alma, tal como ela encontra-se acima. Então não é só a alma aqui incorporada que sai beneficiada desse processo, desse trabalho, desse esforço da nossa parte de se espiritualizar, de fazer a alma iluminar o mundo corpóreo e físico. Se fala que isso acaba beneficiando também e elevando a própria cabeça, a própria origem da alma, a essência da alma, que ela se eleva mais do que ela já se encontrava elevada no nível superior e celestial. Assim explicou o Tzemach Tzedek nesse discurso hassídico que ele pronunciou na sexta-feira. A seguir, usou esse conceito para explicar vários versículos e ditos do Zohar e do Midrash. É sabido que o Rebbe Tzemach Tzedek, talvez até diferente dos seus antecessores, e talvez até daqueles que o seguiram, ele trazia muitas e inúmeras citações de todo o espectro da literatura clássica judaica, ou seja, ele trazia, isso até dificultou no início para os Hassidim, ele mencionava citações da Torá, do Talmud, do Tanakh, do Midrash, do Zohar, de diversos livros. Então se fala que ele acabou vinculando e relacionando esse conceito e elaborando através dele explicações para vários versículos e ditos do Zohar e do Midrash. No Shabat ao meio-dia, dia seguinte, Shabat, por assim dizer, na hora do almoço, o Tzemach Tzedek pronunciou um outro mamar, um outro discurso hassídico que começava com a frase Ve'aristich li leolam, a frase que está na Haftarah, e sua explicação. E esses discursos foram impressos no Likutei Torá. Eles serviram como adendo, foram impressos na obra clássica hassídica Likutei Torá. Então aqui no Shabat, desde sexta-feira à tarde, ele já tinha pronunciado um discurso hassídico muito profundo. No Shabat, tipo na hora do almoço, um outro discurso hassídico. No dia seguinte, que era o domingo, mas esse domingo era um dia especial, o primeiro dia de Shavuot, da festa que comemora a entrega da Torá, ele pronunciou o Ma'amar Usfartem Lachem, pronunciou mais um discurso hassídico, agora baseado e relacionado mais com a temática da festa de Shavuot e sua explicação, conforme também estão impressos no Likutei Torá. E no segundo dia de Shavuot, durante a refeição festiva, o Rebbe Tzemach Tzedek pronunciou mais um Ma'amar, um Ma'amar que dizia Ve'chochma me'ain timatzeh. Ele nos traz aqui qual o versículo bíblico em hebraico de abertura do discurso hassídico, que é a segunda explicação do conceito de Disperu Hamishim Yom, impresso no Likutei Torá, e esse discurso hassídico também consta na obra clássica, na coletânea de discursos hassídicos especiais, originados ainda do Alter Rebbe, que estão publicados e editados na obra Likutei Torá. Então aqui nós vemos que em 3 dias, no espaço de 3 dias do Shabat e os 2 dias de Shavuot, foram pronunciados pelo Rebbe Tzemach Tzedek 4 ma'amarim, 4 discursos hassídicos profundos. Para se ter uma ideia, às vezes
o pronunciamento de um Ma'amar por parte do Rebbe podia levar 1 hora ou mais. E inúmeros e incontáveis conceitos profundos eram lançados em cada um dos Ma'amarim, e eram elaborados, e eram transmitidos, e explicados e dissecados até, mas com uma profundidade imensa. Então, a primeira coisa, naquela época não haviam ainda gravadores, e mesmo que não haviam gravadores, se havia pena e papel, caneta e papel, mas Shabbat e Yom Tov não se escreve. Então, como Hassidim faziam para guardar esses Ma'amarim, esses ensinamentos preciosos que os Rebes pronunciavam em Shabbat e Yom Tov? Então, desde as primeiras gerações, desde a primeira geração de Hassidim, havia uma equipe de Chosrim, aqueles que repetiam, recapitulavam os ensinamentos do Rebbe, pessoas dotadas de um poder de memorização especial. Alguns inclusive tinham até, podia-se dizer, quase uma memória fotográfica, e eles tudo que viam, ouviam, escutavam, gravavam e depois se reuniam em equipes no próprio Shabbat Yom Tov. Logo depois, antes que esfriasse, por assim dizer, quando estava próximo do evento, eles se reuniam com um grupo de Hassidim, de discípulos, alunos ao seu redor, memorizando e recapitulando. Às vezes esqueciam uma frase de conexão ou uma palavra, então um dos alunos ou mais alguém da equipe, essa era a vantagem de ter um time grande, cada um lembrava de uma parte de uma sessão ou de alguma coisa que eventualmente foi omitida, e assim eles elaboravam o texto. Em geral, quando isso ocorria no Shabat, logo na primeira oportunidade, sábado à noite, transcreviam, colocavam em anotações tudo aquilo que foi memorizado. Só que aqui não era possível, porque logo depois, primeiro no próprio Shabbat, foram ditos 2 Ma'amarim, duas exposições, 2 teses profundas, pelo Rebbe Tzemach Tzedek, e logo depois entraram 2 dias de Yom Tov. Então aqui pode-se imaginar o grande esforço empreendido pelos Hassidim nesse espaço de 3 dias de gravar e memorizar 4 Ma'amarim, 4 discursos hassídicos profundíssimos. Mas Hassidim em todas as épocas e todas as gerações fizeram isso, e sempre haviam essas equipes de Chosrim, daqueles que recapitulavam, repetiam os ensinamentos do Rebbe, e depois na primeira eles comandavam um time, uma equipe, isso sempre foi um trabalho de equipe. Depois na primeira oportunidade isso era transcrito no papel e então submetido ao Rebbe, que revisava, anotava, e dessa forma, nesse sistema, que se manteve e se perpetuou todos os ensinamentos hassídicos preciosos de todos os Rebbes, fazendo que eles chegassem até nós nessa geração.